Quais as novas lá na cidade do Galo, Claudão? Um abraço pra você, boa tarde. Um abraço, Pedro, boa tarde a você. Sextou no Galo com um fim de semana diferente, com treinamentos, né? Sem jogo oficial. A turma trabalhando forte, já teve atividade agora pela manhã, está sendo encerrada pelo Barba Domingues. E a previsão, né? A programação do Atlético é para treinos também, tanto nesse sábado quanto no domingo pela manhã. E o Galo depois vai ter maratona de jogos. Então, esse período aí, os jogadores vão poder curtir um pouquinho, né? Treinam no sábado, no domingo, vão poder almoçar com os familiares, não vai ter viagem nesse fim de semana, né? Viagem de jogos. Então, o Galo, o Barba Domingues tentando aproveitar ao máximo e recuperar jogadores como a gente vem trazendo aqui na Itatiaia. Lianco e Alexander são atletas que precisavam desse período aí para um recondicionamento físico. O Lianco, mais de 5 meses fora. O Alexander ficou aí um período também, né, de 45 dias afastado com uma lesão no joelho. E a tendência é de que eles estejam relacionados para o jogo de quinta-feira, pelo menos para iniciar no banco de reservas. Não dá para a gente até descartá-los na equipe, porque o Galo deverá ter desfalques desses jogadores que estão em data FIFA. Vocês falaram muito aí de amistosos internacionais. O Galo tem ao todo 6 jogadores em seleções principais, além do zagueiro Vitão, que está com a seleção brasileira sub-20 para amistosos também nesse período de data FIFA. E aí, Pedro, vamos fazer o levantamento aqui. A gente tem inclusive uma foto, para quem está no YouTube, do Ivan Roman lá no Chile, né? O Ivan Roman participou do amistoso ontem, nessa madrugada, a verdade, do Chile contra Cabo Verde. Cabo Verde vai disputar a Copa do Mundo, né? E o Chile ganhou de Cabo Verde, 4-2. O Chile do Ivan Roman teve essa vitória. E aí, Pedro, o Ivan Roman, ele foi titular, começou o jogo, só que atuou por 45 minutos. No intervalo ele saiu. Por quê? O Cabo Verde tinha um jogador a menos. Aí o treinador do Chile falou o seguinte: não precisa de 2 zagueiros, não, vamos com um só. Aí tirou o Ivan Roman. É só um garoto, mas não tem medo dessa responsa. E nem tem que ter, né, Pedro? Ele tá em processo de desenvolvimento, não é um cara pronto, mas eu vejo evolução demais no Ivan Roman e nem entendi por que ele estava tão sumido no Atlético. Com a chegada do Eduardo Domingues, é que o Ivan Roman, ele reaparece. E diante de uma necessidade, mas por que não ele competir por uma vaga de titular nessa defesa atleticana, principalmente com tantos problemas, né? Com tantos desfalques. No jogo contra o São Paulo ele foi muito bem, foi um dos melhores em campo, até fez o gol. E aí na partida seguinte ele falhou contra o Fluminense. Normal essa oscilação, mas essa é aquela contratação que é uma aposta, mas é uma aposta válida, Pedro, porque o Atlético está apostando no retorno técnico. O Ivan Roman já começa a apresentar e lá na frente também em um retorno financeiro. E a respeito de outros jogadores, hein, Claudão? Os outros vão entrar em campo hoje. Daqui a pouco tem o jogo de Guiné, primeira vez, né, do Cissé na seleção principal de Guiné. Então, a felicidade muito grande, né, pro jogador do Galo. É mais um jovem do Atlético que tá no time principal e agora foi pra seleção. Então, vamos ficar de olho no Cissé, se ele vai ter chance de jogar hoje ou não, porque o Cissé vinha com problema, né? Até o jogo com o Fluminense ele não foi relacionado, mas viajou e vinha treinando. Vamos ver se ele vai ser utilizado ou não nessa partida do Togo, contra o Togo, né? Guiné e Togo é um jogo lá entre africanos. E mais tarde, Pedro, às 4h, o Júnior Alonso tem um amistoso do Paraguai contra a Grécia, lá na Grécia, e nas prévias ele tá escalado, viu? Tá como possível titular lateral esquerdo, viu, Júnior Alonso? Porque lá ele joga mais lateral esquerdo. A zaga é Gustavo Gomes do Palmeiras e o Alderete, e aí ele fica como lateral esquerdo, mas é um jogador que é peça importante na seleção paraguaia. E mais tarde é o jogo que atrai mais o atleticano, porque o Equador tem 3 atleticanos, né? O Equador vai jogar contra Marrocos, 5h15 da tarde, e é um jogo bom de se ver, porque além de os atleticanos verem os seus atletas, o Marrocos é o primeiro adversário do Brasil na Copa, né? Então a gente vai ficar de olho no Marrocos aí também, que tem uma seleção forte. Então é jogo duro hoje pro Equador. E nas prévias lá da imprensa do Equador, o Alan Franco é titular e ele deve jogar como ala pela direita. Então, se ele for lateral pela direita mesmo, o Preciado não começa, né? Fica no banco o Preciado para jogar o Alan Franco. E o Alan Minda tem chance de começar, viu?
O Alan Minda tá com moral na seleção do Equador também. Olha aí, trio do Galo, os amigos do Alan Franco, que trouxe muitos reforços pro Galo nessa última janela de negociações. 12:20, Claudão, a respeito dos que estão aqui, né? Sim. Como é que tá essa preparação? O que tem de novidade aí nos treinamentos? Olha, ontem foram a campo o Maicon vem fazendo um trabalho ainda sem bola, mas já foi a campo, dando corridas no gramado. O Maicon, que não joga desde a final do Campeonato Mineiro, teve uma lesão na panturrilha, então aos poucos está voltando. E o Vitor Hugo já fez alguns trabalhos com bola em separado. O Vitor Hugo está um estágio um pouquinho mais à frente, mas aí vai depender da evolução dele nesse fim de semana para a gente saber se ele vai ter condições de jogo. E aí fica essa dúvida na defesa, principalmente, né? Porque Ivan Roman e Júnior Alonso, data FIFA. O Vitor Hugo ainda no departamento médico. O Lianco a gente não sabe se ele já está 100% para começar um jogo, né? E o Atlético tem que celebrar é o fato do Atlético ter 7 jogadores convocados para suas seleções na data FIFA. Quando o time tem muito jogador convocado, também é um bom sinal. É sinal de que você está com um elenco com jogadores que têm visibilidade mundial. Então, entre o copo meio cheio e meio vazio, nesse caso eu prefiro ver o copo meio cheio. É uma pena que o técnico do Atlético, que o Barba, não vai ter tempo para poder ajustar o seu elenco e conhecer melhor os jogadores, mas que bom que os jogadores do Atlético são jogadores que agradam as seleções de seus países e vão ter oportunidade nos seus países. Isso também mostra uma qualidade dos jogadores e mostra que são jogadores que estão na vitrine do futebol mundial. Entre o copo meio cheio e meio vazio, nesse caso eu prefiro o copo meio cheio, porque mostra também qualidade de muitos jogadores do elenco e que o técnico no momento adequado vai ter a oportunidade e a chance de ter esses caras, de trabalhar bem esses caras pro seu dia a dia e pra temporada. Não tem jogo do Galo, mas é um dia cheio pro atleticano. Começou à meia-noite, vitória do Chile 4-2 pra cima de Cabo Verde, um jogo que eu fiz questão de não assistir, CJ, porque meia-noite, Chile e Cabo Verde, vou te falar, deve ter dado calo nas vistas. Mas você vê jogo do Galo, isso é muito pior. O Ivan Roman, não é assim. Ivan Roman foi titular. Porque o jogo do Galo a gente não joga, a gente participa. A gente não assiste, a gente participa, é diferente. A torcida do Atlético, ela participa do jogo, não assiste. Aí você não tem lá muita coisa. O jogo tá ruim, você começa a pular lá. Quem ficar parado vai tomar um tá ligado. E aí vai, sacou? Faz a festa. Mas Chile e Cabo Verde, então 4-0. O Ivan Roman começou como titular. Às 10 horas da manhã tem Togo e Guiné. Partida que acontece em Marrocos. Cissé convocado para a seleção guineense. Grécia e Paraguai se enfrentam em Atenas às 4 horas da tarde. Júnior Alonso, convocado aí para a seleção paraguaia, deve ser titular. E aí o jogo que talvez gere mais expectativa para o torcedor atleticano. Equador e Marrocos, às 5h15 da tarde, assim que acabar o Catimba 98, você já pode começar a assistir, porque tem 3 jogadores do Atlético convocados, o Preciado e o Alan Franco, costumeiramente titulares na seleção equatoriana, e o Alan Minda, que tem poucas oportunidades aqui no Galo, convocado para a seleção equatoriana. Quem sabe a gente não veja mais do Alan Minda jogando na seleção e ele retorne, talvez, também com uma confiança a mais para voltar a vestir a camisa do Atlético e começar a performar aquilo que se espera dele, um jogador que rabisca, parte para cima, arrasta a marcação, que é o que a gente espera do Alan Minda. Inclusive, o meu time titular teria, no mundo ideal, o Alan Minda bem, todo mundo bem, vou desconsiderar aqui o momento de fase tudo, Alan Minda pela direita, Coelho pela esquerda e o Cassierra no ataque, tá? O Minda é seu titular no Galo? Meu titular, porque não tem nenhum pontinha na direita que arraste. Mas você gosta do Atlético? Eu adoro o Atlético. Eu amo o Atlético. O Atlético é minha vida. A gente pode entrar nessa resenha, uma boa resenha. É bom o Arroio, que nem convocado é. Mas seguindo aqui, falando do Galo, não, porque vocês querem o Arroio titular, não é convocado. Aí o Minda é ruim. Quem que é o Arroio titular? O César Cruzeirense aí. Você tá parecendo... Todo mundo assim, o Wanderson não pode ser titular, quem tem que jogar é o Arroio. Você tá parecendo, sabe quem? Você e o Gilbert no UFC, quando os meninos estão falando do Cruzeiro, vocês falam do Atlético. Agora você tá falando do Atlético e cita o Cruzeiro. Porque vocês estão citando o Minda como um cara fracassado. Não, fracassado e eu tô citando não. um exemplo. Você pegou pilha do Gustavo Espíndola no nosso espaço interativo.
Spínola. Gustavo Spínola. Você pegou pilha dele. Eu pego pilha fácil demais, eu velho. percebi. Eu pego pilha Mas fácil o demais. Alan Minda, pra mim, ele ainda é um jogador que precisa se provar no Clube mas eu Atlético também Mineiro, acho. tá? É só isso. Mas eu também, mas eu acabei de falar, no mundo ideal, todo mundo 100%, desconsiderado fase, ruim, não sei o que, é o único que arrasta. Eu acho que faz Mas que sentido ele tem pela que característica. ter, que tem que ter minutos, tem. Sabe por quê? O Igor Gomes tem minutos, o Scarpa tem minuto, o Bernard tem minuto, todo mundo tem minuto. E a porcaria do Alaminda não tem, pô. Não, isso ok, mas assim, no lugar do Porcaria Coelho... não. No lugar, Ele colocou Só Coelho e pode. Minda. você coloca o Coelho e o Minda jogando, Coelho né? na esquerda, Minda na direita. O Dudu, gente, o Dudu! Que não joga nada. Tem minuto e todo mundo é apaixonado com ele. Por quê? Porque o Dudu jogou bola no Palmeiras. Aí o Dudu jogou bola no Palmeiras, serve. Tem que servir pro Galo, porque ele jogou no... Aqui veste a camisa do Galo, não joga. Não, mas só pra eu entender aqui, até pra ficar bem escalado aqui, como é que então fica esse meio campo e esse ataque do Atlético aí, com o Minda jogando? A quarteto defensivo lá, o goleiro é o Everson, e aí vem lateral, o seu é Preciado. Preciado, Lianco, Juan e Lodge. Lodge, beleza. Aí vem Alan Franco, Vitor Hugo? Não? Pérez, Alan Franco ou Alexander, se ele deixar de ser levado, e o Vitor Hugo na meia. E aí os três atacantes. Ah, Se ele for bonzinho, ele joga Minda, com você, Hulk, então. Minda, Hulk e Coelho. Minda, Hulk e Coelho. Olha. Não, Minda, Cassier e Coelho. Hulk no banco? Hulk? Hulk não, eu falei, o Hulk não é titular do meu time, não. Olha, que Estamos isso, em hein? evolução aqui. Gente, né, hoje nessa casa, hein? o Hulk pra mim é um jogador que vai resolver, ele vai resolver os jogos do Galo, mas em 30, 40 minutos. Ele não vai resolver em 90. Entendeu? Então por que não pode ser os primeiros 45 minutos? E aí já pega os outros cansados, Entendi. tá ligado? Tá, tô ligado. Mas aí depende de estratégia também. Num jogo que você precisa de bola alta, você põe o Cassier. Num jogo que você precisa de jogo de bola mais vindo de trás, você coloca o Hulk. Você vai, como diz o outro, vareia. Vareia. Mas eu quero que o Atlético mude. Oxigênio, sabe? O que tá dando errado há 2 anos não vai dar certo agora, só Tá porque bom. eu quero que dê certo. Só pra arrematar, esqueci. A noite atleticana também tem futebol. Tem. Às 7 da noite, a seleção brasileira sub-20 enfrenta o Paraguai sub-20 em São José do Rio Preto. E Vitão está convocado pela primeira vez para a seleção sub-20. Moleque, primeiro ano de júnior, já convocado para a seleção sub-20. Júnior ninguém entende, né? Primeiro ano de júnior. É pra gente que é... Tudo sub, agora é tudo sub. Sub. Mas tá lá. E aí, então, ou seja, um dia de muito futebol pro torcedor atleticano. Em campo, os jogadores treinam só agora pela manhã, sábado de manhã e domingo de manhã também. Deixa eu ouvir também o Marques, Olê Marques aqui na Itatiaia, a respeito desse time do Atlético. O Cláudio falou, né? Tem jogadores retornando aí pro esquema. Tem jogadores que estão voltando aos planos do técnico Eduardo Domingues. E Marques, como é que você imagina o time mais completo para essa sequência e esse mês de abril que vai ser pesado, hein, Marques? Abraço. Fala, Pedro Abílio, saudações, amigo, ótima sexta-feira. Pedro Abílio, a data FIFA é muito importante, né, para descansar os atletas, para treiná-los da mesma forma, né? Ela é para o seu treinador um ponto importante, né? Ele que está chegando agora e começando a dar sua cara a este elenco atleticano que tem melhorado o seu desempenho. Os resultados nem tanto, mas o desempenho melhorou exponencialmente, principalmente nos últimos jogos, né? O Atlético tem jogado bem. Não tem regulado lá na frente, né? O que a cobrança é sempre em cima disso. Você cria, mas o gol não está saindo, de repente você toma lá atrás, é difícil uma remontada dentro da partida, né? Mas o importante é que o desempenho tem sido melhor, principalmente defensivamente, né? O Atlético tem sido mais consistente. Precisa botar a bola dentro da casinha, né? E nesse momento de data FIFA, a gente começa a fazer alguns exercícios do que seria, de repente, o Galo ideal daqui pra frente, né? Eu, sinceramente, amigo, oportunizaria os atletas que pouco jogaram ou aqueles que chegaram agora. Quem já tá aí há muito tempo, a gente já conhece muito bem do que é capaz ou não, né? E a gente já tá até acostumado com isso. Eu acho que até para mudar um pouco mais a cara dessa equipe, mudar um pouco a energia, eu, sem dúvida nenhuma, Abílio, oportunizaria quem tá aí, né? E a gente quer ver mais minutos desses atletas. No caso de Cassierra, do Maicon, que chegou também agora e teve uma lesão, né? Do Alan Minda, né? Que joga pela ponta direita. A gente precisa de ver um pouco mais esse atleta, né? Que foi convocado agora pela seleção equatoriana. Eu tô curioso para ver o desempenho dele aqui também no Atlético, e para isso precisa dar minutos, né? Bernard, o próprio Dudu, né? A gente já conhece Igor Gomes, a gente já viu muito desses atletas, né? Então colocar essa turma nova seria importante até para a gente ter um entendimento melhor
desta turma. Então, no meu Galo ideal para frente, né, com voltas de Lianco, com voltas de Alexander, né, teria um desenho não muito diferente do que o Barba está fazendo neste momento, né? É uma linha de 4 lá com o Preciado, né, que já tem se mostrado melhor fisicamente. O próprio Lianco, né, eu já oportunizaria já de início na próxima partida, mesmo porque o Atlético vai ter problemas, né, na montagem desta defesa. O Juan é uma grata surpresa, tem jogado muito bem, né, tem provado dentro do campo seu valor. Aí no meio de campo eu já, de repente, mudaria um pouco, sabe? O Cissé que foi convocado e quando teve alguns minutos se mostrou de uma personalidade muito importante para assumir esse posto também. Eu daria mais minutos ao Cissé. O Cissé é uma energia nova para esta equipe, né? Então ele seria o meu titular do meio de campo, assim como o próprio Vitor Hugo, né? Que tem uma recomposição importante defensivamente e muito bom quando está com a bola arrastando do meio para frente. O Vitor Hugo tem sido um dos destaques desta equipe, né? O importante é que tem jogado com personalidade, né? Tem jogado com bastante brilho, né? E tem chamado muita atenção. Eu não consigo deixar o Hulk de fora desta equipe. Eu oportunizaria, daria mais minutos, como já falei aqui, para Cassierra, para Minda também, né? Mas o mais importante, Pedro, que todos estejam à disposição do Barba, né, para a sequência de trabalho e ele possa ali no dia a dia de trabalho escolher os melhores, né? E que os melhores sejam de fato essa rapaziada que chegou para mudar um pouco a energia desta equipe, meu velho. Vamos ver como é o Atlético já para a próxima semana, né, na volta do Campeonato Brasileiro contra a Chapecoense. Energias novas, Pedro Abílio. Forte abraço, amigo. Entende, arremata o Galo pra gente aí, Claudão. Vamos lá, enquanto os profissionais não estão atuando nesse fim de semana, o Galinho, o sub-20 do Atlético, acaba de vencer na Arena Morro das Pedras, Campeonato Mineiro, 3-2 pro Galo contra o Itabirito, Gato do Mato. Os gols do Atlético do João Vitor, do Matias e do Xavier. 3-2, o Galo em 2 jogos, 100% no Campeonato Mineiro, tinha vencido já o Social de Coronel Fabriciano 5-0. E esse foi, Pedro, o último jogo antes da estreia do Galinho Sub-20 no Campeonato Brasileiro Série B. Esse ano o Galo vai ter que disputar a Série B, a Sub-20, que ano passado o time foi rebaixado, né? Vai pegar o CRB na próxima terça-feira lá em Maceió, Alagoas. Então o Galinho, portanto, com uma vitória importante, aí o time comandado pelo Henrique Teixeira. Programação dos profissionais, amanhã, sábado e domingo, treinos no período da manhã. E o Barba Domingues hoje de olho nos jogadores dele, né? Em data FIFA, todo mundo de olho, a gente vai atualizar aqui na Itatiaia também esses amistosos internacionais. Pedro. Fala, massa, finalizando aqui mais um vídeo do canal. Já agradeço já a companhia de todos, já peço o like também para dar aquela força. Fique à vontade aí para estar deixando também a sua opinião em relação a tudo que eu falo no vídeo sobre essa data FIFA aí, o desfalques que vai ter no Galão. E monta aí o seu elenco aí, o que você acha, quem deve jogar, quem não deve. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, você que não conhece esse canal, tá? Esse canal que é do Galão, notícias todos os dias, só do Galo. Então você caiu no lugar certo, você que é atleticano, já vem fazer parte da massa aqui nesse canal. Se inscrevendo, ativando o sininho de notificação, que é muito importante, não fica de fora de nada que sai aqui no canal. Deixe o seu like e quem puder também tirar um tempinho para estar compartilhando o vídeo com os amigos, é muito importante. Só tende a ajudar cada vez mais o canal a crescer e a gente agradece demais. Fique à vontade, esse canal aqui é de vocês. Tamo junto, forte abraço pra quem fica. Até a próxima, surgiu notícia, a gente volta aqui e joga pra vocês. Valeu, massa, tamo junto.